Boa tarde, meus Boa amigos e amigas. Quem está falando aqui com vocês é Álvaro Furtado, para quem não me conhece, o presidente do Sincrovac. Como vocês estão vendo, eu estou confinado na minha residência, porque não estou podendo trabalhar. Mas o Sincrovac continua na sua missão de orientar, atender e buscar soluções para o comércio varejista de gêneros alimentícios, o que nunca deixou de fazer e que pretende fazer sempre. Em função disso, hoje, nós vamos conversar com o Marco Gomes, velho conhecido nosso, um empresário bem-sucedido na área de contabilidade, é o presidente da MG Contécnica, uma empresa tradicional, uma das maiores e mais expressivas empresas do setor, com uma ampla experiência em todas as áreas que dizem respeito à atividade empresarial, seja indústria, serviço, comércio, e muito especialmente no nosso setor, que é o comércio varejista de gêneros alimentícios. Como nós todos sabemos, estamos vivendo a crise da pandemia, que afeta todo mundo, não escolhe ninguém para ficar fora. Tudo que começa, acaba. E nós temos que nos preparar para o que vai acontecer daqui até o fim desse triste episódio da vida mundial. Então, o objetivo da nossa conversa com o Marco é ver o que a empresa pode fazer em face do momento e do que virá na sequência, como consequência do abrandamento e do fim da pandemia. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o Marco dar as boas-vindas a vocês e depois eu vou começar a fazer algumas perguntas para ele, ficando certo que após cada resposta, dúvidas que surgirem poderão ser feitas perguntas que ele vai se encarregar de responder. Se eu também tiver dúvidas, eu vou perguntar a ele. Então, nós vamos travar aqui um diálogo de ele vai esclarecer, vai explicar, e nós, tendo dúvida, nós vamos simplesmente perguntar para que ninguém saia do fim dessa conversa sem dúvida ou com qualquer problema. Marco, a palavra é sua. Doutor Álvaro, muito obrigado pelo privilégio de ser convidado por uma entidade tão expressiva, num segmento que hoje, só em São Paulo, eu tenho mais de 1.000 lojas como cliente, um segmento que o senhor sabe que está na minha veia. Eu costumo dizer nas minhas palestras, né, que eu nasci numa caixa de tomate, com 11 anos de idade já era padeiro, confeiteiro, açougueiro, é um segmento que me encanta, né? E durante essa live a gente vai poder falar de algumas coisas. O senhor me deu o prazer como me convidou, porque eu já estava ansioso, porque até aqui eu não falei, é a primeira vez que eu estou falando para supermercados, e olha que eu tenho mais de 1.000 lojas como clientes, mas porque até aqui os supermercados estavam preocupados, estavam com problemas que outros profissionais poderiam resolver. Não que a gente não estivesse atuando, né? Que a gente não estivesse atuando aí no problema de... Ainda ontem eu tive que discutir com o prefeito, doutor Álvaro, que determinou que lojas acima de 250 metros só poderia ter 15 clientes dentro. É um absurdo, né? Mas, graças a Deus, a boa conversa bem de próximo que eu tive com ele, a partir de hoje já são 50 e ainda assim não está bom. Lógico que a gente não quer 200, mas eu passei na frente, por um acaso fica perto da minha casa, e eu vi mais de 100 pessoas na chuva à noite, na fila do lado de fora do supermercado, né? Então, não sei. Mas eu lhe agradeço muito a oportunidade, espero que Deus me use, porque a intenção aqui, gente, inclusive eu ia pedir para vocês, compartilhem para mais pessoas entrarem, que a intenção é levar a informação. Eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui porque eu gosto sempre de resumir isso. Eu perdi minha mãe em 2008, todo o dinheiro do mundo não salvou a vida da minha mãe. Mas me deu uma missão, fazer pelo próximo. Só fazendo pelo próximo eu tenho a oportunidade de um dia ver minha mãe de novo. Então, se você acredita ou não, estou aqui para tentar levar essa informação que eu acho que é muito válida para os supermercados, para o máximo de pessoas possível. Então, no Facebook, compartilhe, no Instagram, vá naquele aviãozinho, me coloque lá, porque você vai estar ajudando a várias outras pessoas, né? Então, senhor Álvaro, o que eu tenho a fazer para o senhor é lhe agradecer, como sempre, e lhe agradecer. Vou registrar aqui uma coisa. O senhor Álvaro é um ícone nos supermercados. E o senhor Álvaro me respeita muito. Mas respeitar o Marco, quando ele é a maior empresa de serviços contábeis do país no ramo do varejo, é fácil.
Mas o senhor Álvaro me respeita desde quando eu era muito pequenininho, ele já não sei de onde via graça em me respeitar e sempre me respeitou da sua alta posição e da sua alta experiência. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Efetivamente, nós estamos, você e nós, numa missão de ajudar pessoas e ajudar empresas. Então, vamos direto ao que interessa. Eu vou para fazer alguns questionamentos que são questionamentos próprios do momento. O primeiro questionamento: o que a gente vai poder utilizar das medidas provisórias, das medidas que o governo tomou na matéria trabalhista, se, como é provável que aconteça, o faturamento das empresas de gêneros alimentícios cair um pouco, ou menos um pouco, ou mais um pouco. Então, eu queria que você se debruçasse sobre esse aspecto, ver o que as empresas podem fazer usando os mecanismos que as medidas provisórias trouxeram para que elas possam ser bem usadas. Você, por favor, nos oriente nesse caminho. Ok. Então, gente, aqui eu vou falar muito de uma medida provisória 936, que vocês podem falar, não, já ouvi falar e tal, mas eu queria dizer para vocês que aguardem até o fim. Porque eu não vou falar nem como contador, nem como advogado. Eu vou falar como empresário. Só que um empresário que conhece do direito e conhece de contabilidade. E é um empresário do varejo, que nasceu numa caixa de tomate. Então, eu sei como colocar na prática essas duas coisas. Outra coisa que me capacita também é que, além das 1000 lojas de supermercado e outras atividades que eu tenho de atividades essenciais, eu tenho pelo menos uns 200 clientes que são a gente só trabalha com empresas de médio porte. Então, eu tenho N empresas de indústria que caíram de cara na necessidade plena. Sabe? Faturamento de 3 milhões num dia, no outro está com 0 de faturamento e está com 300 funcionários. E eu me dediquei profundamente, mais, vou confessar a vocês, a esse tipo de ramo do que a supermercado no último mês. Porque os supermercados ajudam que eles precisavam, a minha equipe poderia orientar um pouco o que faz quando o fiscal chega, falar, usar a nossa influência com a prefeitura para a lotação de loja, a questão de máscara, né, a questão de várias coisas que até o fim eu devo falar. Mas eu me dediquei a essas outras empresas. Então, eu usei a profundo todas aquelas questões de empréstimo com benefício de 3,75 para a folha de pagamento. Eu usei o benefício das férias, que, nesse momento, não precisaria ser pago antecipadamente com 1/3, e não precisaria obrigatoriamente estar vencida, poderia ser dado férias de 10 dias, poderia ser dado férias de 20 dias, poderia e pode ainda, por enquanto até 30/6, que eu estou baseado numa medida provisória. Mas, do jeito que a coisa está andando, daqui a alguns dias, já vai dar os 45 primeiros dias, ela vai ter que entrar em urgência de votação. Então, talvez ela se transforme em lei por algum período. Eles vão ter que esticar isso até o fim do ano. Porque o problema, aí agora eu já vou entrar no caso dos supermercados. O problema, gente, não começa a acontecer depois que está acontecendo. É isso que os mercadistas têm que ter. O problema começa a acontecer antes dele acontecer. Antes dele acontecer. Então, você tem que ter uma antevisão. Então, o que eu posso usar, em primeiro lugar, para ter uma antevisão? Né? Os supermercados, eu tenho conhecimento pelos meus aqui, que até o mês passado faturaram até acima da média que vinham faturando. Mas eu acho, não é o que eu desejo, tá? Pelo amor de Deus, não é o que eu desejo. Mas, como empresário, nós temos que estar sempre com a antevisão e preparado, que no primeiro indício que o faturamento vai cair, a gente já tem que tomar atitudes antes de 30 dias dele cair, se possível. Antes de 30 dias dele cair, Marco, o que eu posso fazer? Tá bom. Através dessa medida provisória 936, você pode dar férias, certo? Então, férias sem pagar 1/3 antecipado e sem pagar antecipado. Você solta o cara de férias hoje, você vai pagar ele no 5º dia útil do mês subsequente. Sem 1/3. 1/3 vai ser pago só numa rescisão, então, em dezembro. Então, com isso, o que acontece? Você vai dar isso e você vai dar descanso ao seu funcionário. E você pode dar de 10 em 10 dias. Você pega lá vários repositores e faz uma programação de 10 em 10 dias. Tem que voltar 2 dias. E você vai dar descanso para aqueles que estão se sacrificando até hoje. E, ao mesmo tempo, você vai diminuir o seu passivo. Você vai pagar banco de horas, certo? Então, você zera férias e zera banco de horas, antes do faturamento começar a cair.
Quando o faturamento começar a cair, se as medidas... Eu estou falando baseado nas medidas que eu tenho em trâmite hoje. Vamos supor que o seu faturamento caiu, vou chutar baixo. Não vou chutar baixo, não. 25%, certo? 25%. E você tenha 100 funcionários. Ele caiu 25%. Pô, se o faturamento caiu 25%, eu tenho 100 funcionários, fazendo uma conta rápida, eu teria que mandar embora 25 funcionários. Né? Hoje, tem que ver se você não estava com gordura ou deixava de estar, mas vamos falar que você já estava no enxuto, faturamento caiu 25%. De 100 funcionários, eu tenho que mandar 25 embora. Não, se esta medida estiver valendo, ou vier uma outra igual, neste momento, você pode ter o seu funcionário trabalhando 75% do tempo dele, certo? E você pagar 75%. Os outros 25%, ele recebe proporcionalmente ao seguro-desemprego. Talvez receba R$100 a menos, mas ele vai ficar com o salário quase completo, trabalhando 25% a menos. Isso quer dizer o quê? Você vai continuar com os 100 funcionários por um tempo, até adaptar esse faturamento. Né? Então, você aproveitou essa questão da medida 936, que você pode dar férias de 10, de 20, de 30 dias, a qualquer um, sem comunicar um mês antes, comunicando só 48 horas antes, podendo pagar ela no quinto dia, 8 meses subsequente, sem um terço, sem pagar adiantado. Você pode dar férias coletivas, você pode esvaziar banco de horas, você pode, nas novas contratações que você começar a ter, você já pensar no trabalho intermitente, entendeu? Começar a pensar no trabalho intermitente, porque, gente, houve uma correria por causa do desabastecimento. Agora, a tendência é faltar dinheiro no mercado, principalmente, né, uma parte agora, estava até falando isso fora do ar com o seu Álvaro, nós temos um ser humano chamado Brasil, que ele está com um problema no coração. E os caras estão atacando o problema do coração, que é o mais sério. Mas ele está com problema no fígado também. Não tem ninguém atacando o problema do fígado, que é a economia. Ah, Marco, então você está falando que a reabertura tem que ser feita hoje? Quem tem que olhar para a sua consciência e ver são os governadores. Os prefeitos, principalmente. Porque precisei ter 53 anos de idade, senhor Álvaro, para descobrir ou ter a ilusão que quem manda no país não é o presidente, é o prefeito. Ou é o governador. Porque é ele que diz quem abre e quem fecha, pelo que está hoje. Então, assim, se vai abrir ou vai fechar, isso é um outro papo que é muito sério para mim entrar, eu não sou médico, entendeu? Alguns lugares já teria que ter aberto, sim, que já tem condições. A gente fica olhando só São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, tem um monte de gente que já poderia estar trabalhando por aí. Vocês estão falando com um cara que é depressivo. Imagina, gente, Marco, eu estou atrás da minha mesa. E só saio daqui, senhor, ou para o caixão ou para o hospital. E, estou falando de reabrir comércio? Não sei. Mas se eu tivesse comércio impedido e eu tivesse passando necessidade, eu já teria reaberto. E eu ter que fechar e na marra, porque, senhor Álvaro, eu morro de Covid, mas eu não vejo um filho meu passar fome. Eu não vejo. Eu não estou incentivando ninguém a fazer nada errado. Estou falando por mim. Entendeu? Porque é muito fácil falar de lá. O cara está lá no Palácio do Governo, né, e tal, tem recurso, fala de lá. Mas fome mata em 3 dias. Então, vamos ser responsáveis? Palácio do Governo aqui, falando aqui de São Paulo, fica aqui, o senhor sabe muito bem, aqui no Morumbi, né? Se ele andar alguns quilômetros para baixo, ele cai dentro de uma favela Paraisópolis. Eu quero ver ele entrar lá dentro e ver os comércios que ele mandou fechar, fechados. Está cheio de gente. Um barraco que tem 20 pessoas dentro, está se contaminando mais com a reclusão do que com o trabalho. O cara manda fazer reclusão e tem ônibus, tem trem em hora de atrito, aí está um em cima do outro. Pô, peraí, gente. O cara manda fechar e, estou falando, e o que eu falar de errado aqui, eu estou falando em meu nome, Marco Gomes. Estou falando em nome do Cinco Vaga, não. O que eu falar de certo, eu estou falando em nome do Cinco Vaga. Isso que eu estou falando agora é do meu coração. Entendeu? É do meu coração. Então, assim, o cara manda fechar, beleza. O faturamento do cara, teve caso aqui, de cara que era o cara, a mulher, 2 filhos e 300 funcionários, com faturamento 0 no dia seguinte. O que eles vão fazer? Vão pedir para quem? Banco já não dá crédito para o cara. Já entrou ali, já endividado. Agora, para o governo é fácil, né? Principalmente o governo estadual. Fecha, cai a arrecadação, pede dinheiro para o governo federal. Tá fácil fechar. Tá fácil fechar. Então, gente, assim, eu não estou dizendo que é para reabrir ou não, se vai ter mais morte ou menos morte,
Mas eu vou dizer, se falar para mim, Marco, você quer pegar coronavírus, quer ver teu filho morrer de fome, eu vou pegar coronavírus. E eu tenho, meu telefone, eu sou uma pessoa, Salvo, que já passou por essa empresa, nossa unidade de São Paulo tem 500 colaboradores, você sabe disso. Nesses 34 anos, já passaram por aqui mais de 10 mil pessoas. O meu celular não para de tocar com ex-funcionários passando fome. E aí, eu vou fazer o quê? Vou falar, vai para o hospital? Não dá. Então, assim, tem que ter... Mas tudo bem, se vai reabrir ou vai fechar, isso é discussão entre eles. Mas eu acho que tinha que ter um grupo tratando do fígado, ou seja, sentado ali, discutindo. Não é que nem o ministro foi discutir lá, se vai deixar de dar aumento para o funcionalismo público. Porra, essa é a grande matéria. A grande matéria é o que juntar ali empresários com autoridades para discutir o que vai fazer quando reabrir. Porque quando reabrir, o senhor sabe muito mais que eu, sou professor nisso, você vai reabrir, no dia seguinte você não vai estar faturando o que você tem, o que você faturava. Você vai precisar de capital de giro. Aí, quando você reabrir e que você fechar de novo, aí eles vão sentar para discutir isso, que nem aconteceu com os R$600. Quando o povo já estava passando fome, eles foram discutir uma coisa que já podiam ter discutido muito antes. Né? Quando apareceu uma epidemia antes do carnaval, eu estou falando por mim, aí eles foram pensar depois do carnaval. Né? Então, é sempre assim. Eu acho que hoje tinha que ter um grupo técnico junto. Se vai reabrir ou não vai reabrir, não interessa, tem que ter o plano fechado. Quando reabrir, ó, tem essa linha de crédito aqui, tem essa linha de crédito aqui, se o cara vai ter um nome sujo ou não importa, e tal, e tal, e tal, e tal. Fazer alguma coisa. Eu posso estar falando alguma besteira, mas montar uma estratégia. Levaram 54% do PIB lá de empresários com o presidente ontem. Cara, mas eles não representam 54% dos empregos, não. Quem representa mais que 50% dos empregos são os menores, que não estavam lá. Entendeu? Então, assim, verificar o que o menor precisa, que o que estavam lá não precisa de dinheiro. Né? Então, nessa minha colocação aqui, o que eu coloco? Esvazia a sua rescisão, falando em supermercado. Fica de olho. Você viu que final de maio você já vai ter uma queda no faturamento, já começa a fazer a rescisão, irmão. Já começa a fazer a rescisão. Que aí depois você pode tomar atitude e, enfim, lá no fim, depois de você usar o recurso de reduzir a carga horária, você vai ter que demitir com a rescisão vazia. E aí o funcionário vai ter direito ao seguro-desemprego, vai ter direito ao fundo de garantia, e você, agora vão querer me bater. Você vai sacrificar 10 para não sacrificar 100. É isso que vai acontecer. Os supermercados têm que estar preparados nesse ponto, senhor, para isso. Aproveitando também a prorrogação do fundo de garantia, parcelamento do fundo de garantia, aqueles que estão no Simples, a prorrogação do Simples, aqueles que são no lucro real, a prorrogação do PIS e COFINS, né? Todas essas situações. Então, assim, o que eu queria que o supermercado tivesse em mente agora ele estar com o olho lá na frente. Porque se ele for querer esvaziar a rescisão, depois que o faturamento dele já caiu 20%, 30%, 40%, aí já não dá mais tempo de fazer a rescisão e talvez ele já não tenha nem caixa para fazer as rescisões. Aí ele vai ter que mandar o pessoal embora sem ter condições. Entendeu? Eu acho que nessa primeira fala seria isso. O que ele pode aproveitar dessas medidas provisórias, eu tenho um exemplo aqui de uma rede que tinha 1.050 funcionários. Né? Não era de supermercados, tá? Mas era uma rede alimentícia também. E tinha 16 lojas, tinha 1.050 funcionários. Mandou 200. Quando eu fiquei sabendo, eu fui para cima e ele falou, vou ter que mandar mais 650. Apliquei a redução de 70%, ele pôde ficar com os 800 funcionários com um custo de 200. Salvamos 600 funcionários. Eu tenho fé que vai reativar. E aí, não é só salvar 600 funcionários. Uma outra coisa importante também. Comecem a praticar o delivery. Se não começaram já, fortifiquem o delivery. Mas esse delivery, gente, não é só para esse momento de pandemia. Porque pós-pandemia, a coisa não vai ser a mesma. Vai ter muita gente que vai ter que querer comprar de casa. E você já tem que estar com o teu nome no delivery, tua marca no delivery, o teu cliente acostumado com o delivery. Entendeu? Porque senão, aí você vai chorar que o teu faturamento vai cair, que ele vai comprar de outra loja que tem delivery. Então, Deus transforma a desgraça em bênção. Vai ser difícil transformar essa desgraça do coronavírus em bênção, mas você tira atitudes positivas. Porque o brasileiro, o empresário brasileiro, é um bicho que não existe nunca. E é criativo, mas às vezes ele demora para colocar a criatividade. A gente comparando, não pode comparar a gente com pandemia, com nada com o resto do mundo, sabe? Em 2012, eu estava em Portugal, caiu a crise mundial. Pessoal, continuam compartilhando. É muito interessante essas histórias. Eu estava em Portugal, caiu a crise mundial, Salvador. Aí,
os meus patrícios portugueses começaram a falar, não, o Brasil é a bola da vez. Lá vai ter Copa do Mundo, lá vai ter Olimpíada, lá vai ter pré-sal. Aqui nós entramos na crise mundial. Lá eu falei, olha, gente, faz isso não. Vai ser uma competição desleal, porque quando vocês for competir com meus conterrâneos brasileiros lá, vocês vão tomar porrada de todo lado. Por quê? Os brasileiros estão acostumados a viver a vida inteira com água até a boca. E estão nadando. Vocês nunca tiveram água na sua vida. Agora vem a crise mundial, está com água na canela, você está achando que vai morrer afogado. E você está querendo ir para um país onde os caras estão acostumados, estão com água naquele tempo, ainda não tinha vindo, né? A Copa do Mundo, nem coisa para fazer campo de futebol, que hoje poderia ser o hospital que está lá no meio do mato, não sei aonde, não tinha tido todo esse roubo que teve na Petrobras e tal. Então, assim, todo mundo acreditava no Brasil. Só que se ele viesse para cá de pé de igualdade para disputar com o empresário brasileiro, desculpa, perdeu. Disputar com o funcionário brasileiro, desculpa, perdeu. Porque os caras, vocês estão com água na canela, não estão conseguindo nadar. Os caras estão acostumados, estão com água no peito agora, estão com água no peito, estão nadando de braçada. Estão nadando para o país, está bom para caramba. Então, assim, é um povo, incluindo os empresários, porque empresário no Brasil hoje, até com essa tributação, com esse monte de exigências aí, só pode tantos clientes dentro de uma loja, se pegar um produto vencido, eu vou levar o empresário preso. Atividades, que eu vi a live de um prefeito aí, proibindo atividades, passei na frente da prefeitura, um monte de lojinha meia porta aberta, trabalhando como se fosse boca de fumo, um cara com empresa aberta, com tudo aberto, trabalhando como se fosse ladrão, só. O senhor sabe que eu sou comércio na veia. E vou falar mais uma coisa, o senhor, desculpa, tá até distorcendo um pouco. Eu vou mandar um recado aqui. Eu como vim do povo, eu gosto muito de assistir reportagem de programa policial. E tem um programa aí que ele gosta muito de falar que mercadista é ladrão. É tudo ladrão, porque os preços estão altos. E tem um cara aí que foi deputado, não sei o que ele é, eu sei que ele não é porcaria nenhuma, que gosta de entrar em supermercado para dar audiência. Meu amigo, coloca um chapeuzinho amarelo e melancia no pescoço. Você não é nada. Você não é nada. Você não caiu em cliente meu ainda. Se você cair em cliente meu, você bater de frente comigo, você vai ter um problema para mandar você calar a boca. Você não é nada. E eu vou perguntar para o fiscal do PROCON o que ele está fazendo, se quem está fiscalizando é outra pessoa. Vou levar ele para a corregedoria. Vou mandar o cara calar a boca e pôr a reportagem para fora. Os caras entram em supermercado, senhor Álvaro, que o senhor viu aí, né? E o senhor sente a mesma dor que eu, e chega lá para a menininha do caixa e fala para ela, tá aqui, ó, 8 danoninhos, você vai ter que me vender um e esfrega o código consumidor na cara dela. Quem faz o código de barra? É a indústria. Como é que ela vai vender um danoninho? Seu retardado. Entendeu? Então, assim, não dá para aguentar isso, ó. Aí chega, volta pro âncora do programa, que todo mundo sabe quem é, e eu admiro esse cara, hein? Eu admiro esse cara. Esse âncora eu admiro. O outro para mim, não vou nem falar o que é. Entendeu? Então, assim, esse cara volta falando, mercadista é tudo ladrão. Aí eu começo a insistir em alguns cantos aí começam a ir, por quê? O produto, ele aumenta desde o plantio. Ele aumentou lá no plantio. Aí a ministra da Agricultura fala, não, é que faltou arroz e não sei o que. Isso, agora você está vendo. E aumenta também na indústria. Aí chega aqui, o supermercadista coloca 30% de margem, ele é ladrão. Aí o cara começa a descobrir isso, aí ele vai lá na indústria, ele vai no plantio. Só que lá ele não fica pulando que nem o Bozo dentro da indústria. Achei aqui, esse cara é ladrão. Não, ninguém faz isso. É só no mercado. Né? Outra coisa, médico, enfermeiro, esses caras são super-heróis, senhor. Mas tem uns heróis aí, que eu não vejo ninguém batendo palma para eles. Sabe por que eu não saio de trás da minha mesa, senhor? Porque eu não sou melhor do que um repositor de supermercado. Tem alguém batendo palma para repositor de supermercado, para caixa de supermercado, para fiscal de supermercado, para dono de supermercado? Não, está o prefeito aí lançando uma medida aí que é só para o ímpar. Como é que os caras vão para o supermercado trabalhar? Se o carro deles não pode rodar? Mas para médico tem um cadastro especial que o cara pode passar. E o mercadista? E o funcionário do supermercado? E o funcionário do posto? O funcionário eu fico até com as mãos geladas. O senhor sabe como é que eu sou. Eu queria ser um cara culto, reto, que nem o senhor, entendeu? Passar a palavra. Marco, vamos. Posso fazer uma indagação para você? Pois não. Veja, uma coisa importante para o empresário do nosso setor é conhecer a realidade daqueles que são seus clientes. Então, na linha da sua construção de auxílio, nós temos que ser solidários entre nós todos.
Então, o empresário tem sempre aquela clientela do seu entorno, aquele pessoal tradicional da loja. Então, tem que saber o que está acontecendo com eles e procurar adaptar o funcionamento da sua loja, a realidade do seu negócio, ao momento que os seus clientes estão vivendo. Nós estamos vendo a realidade hoje do empresário, você não tocou nisso, mas isso você vai tocar mais para frente. O aluguel ficou caro, então tem que conversar com o locador, mas também não pode deixar o locador morrer de fome, não vou pagar mais. Então nós estamos vivendo um tempo novo que exige solidariedade, espírito humanitário, compreensão, se não houver, e tolerância. Nós temos que ter tolerância, temos que tolerar os radicais, porque o radicalismo não constrói, mas tolerar o radical é a obrigação de quem é sensato. E as medidas que estão aí postas pelo governo, algumas são muito eficientes e boas. Você já apontou aí. Eu vou fazer uma pergunta específica para você. Um caso, um empregado que foi contratado no início do ano, antes da pandemia, não tem nenhum ano de emprego. A empresa está no cenário que você levantou, é que ele tem que reduzir o quadro em pelo menos 25%. Então, esse empregado vai ter a sua redução de jornada e de salário em 25%. Só que, pela medida provisória, ao que a gente vê, não há previsão que ele receba o dinheiro, porque ele não está incluído no seguro-desemprego. Como é que fica isso? Qual é a solução para isso? Não tem resposta. Outra questão, dentro dessa mesma ótica, muitas empresas têm pessoas que atravessaram a vida inteira trabalhando nelas e se aposentaram pela Previdência e continuam trabalhando. Você agora vai ter que suspender o contrato delas, porque até algumas delas estão na área de risco pela idade, etc. Não, e lá na medida provisória diz que quem tem qualquer benefício da Previdência, de qualquer natureza, não tem direito a receber a complementação da atraso do seguro-desemprego. São duas questões que eu queria que se você pudesse colocar, porque elas estão presentes nas dúvidas que nós recebemos muitas, todos os dias, dos nossos telefones. Isso vai depender da cabeça de cada empresário, mas eu vou dizer o que eu faria, tá, senhor? Eu tive que cortar algumas pessoas aqui, certo? Quais que eu tive que cortar? Foram poucas, porque eu não tive redução de carga horária, não tive nada disso, continuo na mesma atividade, mas tive que cortar poucas porque tiveram clientes de outras atividades que eu tive que trabalhar, que nem o senhor falou, até por zero, porque o cara tem zero. Aí o senhor me conhece, eu comi a carne, eu vou comer o osso. Né? Quando o cara estava bem, eu comi. Agora que o cara está mal, eu dou um pé nele. Estou advogando, estou fazendo contabilidade com o cara sem custo. E eu tenho que absorver isso. Eu tenho que absorver meu funcionário. Dos funcionários que eu mandei embora, 95%, senhor, nenhum deles é nesse caso aí, e 95% deles são funcionários que têm 10 anos de casa, 11 anos de casa, que quer dizer o quê? Tem um fundo de garantia robusto. Eu vou pagar uma multa de fundo de garantia robusta, entendeu? Ele vai ter o seu seguro-desemprego. E ele sabe que a gente vai acompanhar ele, entendeu? Então, assim, eu não escolhi o que seria mais sensato por número, pegar o funcionário mais novo, que é uma rescisão mais baixa. Tem multa de fundo de garantia aqui que estou pagando de R$40 mil. Aí, Marco, então, mas o que adianta você mandar o funcionário embora? Eu estou pegando um dinheiro que eu tenho, eliminando, que eu tenho um planejamento orçamentário, sabe, gente? Às vezes, assim, eu prefiro vender um imóvel e pagar isso, estancar e deixar a minha empresa operacional daqui para frente com um custo menor de salário, né? Do que... Então, eu prefiro isso. Eu tomei essa atitude de mandar os mais velhos embora, que tem uma reação mais robusta. Nesse caso que o senhor falou, da pessoa que tem a idade de risco, eu tive caso aqui, mas nesse sentido. Só a rescisão do cara deu 50 mil. Entendeu? Então, e vai ter o seguro-desemprego, o cara é aposentado e tal. Mas, se o cara não fosse dentro desse sentido, eu poderia usar dentro dessas ideias que eu dei, eu poderia dar férias negativas para ele. Eu deixo ele em casa, gozando férias, então eu não estou bancando para ele ficar em casa. Porque, né, dentro dessa 936, eu tenho um caso que eu banco 30% do salário dele, que eu posso optar por isso também. Dependendo do nível da minha empresa, se ela for abaixo de 4.800.000, eu nem banco isso, o governo é que banca, né? Mas a maioria dos supermercados é acima de 4.800 anual,
Então eu tenho que bancar 30%. Entre bancar 30% para ele ficar parado, eu prefiro, tem alguns casos desses que eu banco o cara em casa, pessoal meu da Copa, pessoal meu da segurança, que não, eu estou trabalhando home office. Eu tenho que ter, porque minha base é muito grande, eu tenho 20, 30 funcionários aqui, TI, essas coisas, para dar suporte para o Brasil inteiro. Mas o resto é home office. Então, assim, eu não preciso da segurança toda. Eu não preciso da Copa toda. Então, assim, o que acontece? Já as férias dele, eu estou ficando com férias negativas. De qualquer jeito, eu tô tentando tocar, entendeu? E realmente dividir isso com a pessoa. Essa outra pessoa que não tem... Eu tenho um caso aqui que ele não tem direito ao seguro-desemprego. Está trabalhando home office. Né? Eu vou aguentar ele mais 3 meses para ele ter direito ao seguro-desemprego. Você vai pagar? Você vai pagar. Vou pagar para ele em casa. Mas eu acho que a alternativa para essa questão do empregado novo que está na empresa e que não tem direito ao seguro-desemprego é o empresário olhar se o empregado merece ficar na empresa, bancar isso, porque a lei não autoriza a bancar. E o pessoal de mais idade, os aposentados que trabalham, eu acho que o raciocínio deve ser o mesmo, porque quem atravessou a vida inteira trabalhando numa empresa, e eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho uma equipe de pessoas antigas, estão aposentadas, nós vamos... não tem direito, mas nós vamos cobrir enquanto for possível cobrir. Eu acho que isso é uma recomendação que nós podemos fazer para os supermercadistas. Mas eu aconselho até, porque às vezes também, só tem aquele mercadista que não tem a mínima condição de fazer isso. Né? Bom, quem não tem, não faz. Nós estamos falando, quem puder, deve. Quem não puder, nós respeitamos. Eu aconselho a fazer assim, que é como eu estou fazendo, tá? Eu deixo o cara em casa com banco de horas, ou eu deixo o cara em casa gozando férias e ele fica me devendo férias. A mídia não vencer, inclusive, né? Exatamente. Exatamente. Certo? Okay. Eu deixo ele, posteriormente ele volta a trabalhar. Ok, vamos falar de outro assunto. Nós vamos falar agora sobre os aspectos tributários. Nós vamos verificar que, com a pandemia, nós vamos verificar que vai haver uma mudança. Está havendo dilação de prazo para pagar tributos em algumas áreas, foram suspensas algumas obrigações, etc. Eu queria que você fizesse um apanhado disso para orientar o pessoal, para o pessoal saber o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer e o que não deve fazer. Bom, algumas informações eu já passei aí a respeito do tributário, que é um tributário trabalhista, que é a prorrogação do INSS, a prorrogação do Fundo de Garantia, e comentei também da prorrogação do Simples. Por enquanto, é a prorrogação de 3 meses. Eu creio que se a pandemia se estender, vai ser por mais, certo? PIS e COFINS também foi prorrogado. Outra coisa que saiu, quem tem cobrança de dívida ativa federal, ela está suspensa por 90 dias. E saiu um parcelamento incentivado que você pode absorver, federal, até 30/6, que quem fatura abaixo de 4.800 pode pagar em até quantas parcelas? 181 parcelas. Certo? Quem fatura acima disso pode pagar em... Não, 81 parcelas. Certo? Então, isso é um benefício por enquanto. Mas eu acho que, depois disso, vão vir outros benefícios. Por enquanto, eles estão... os meus clientes estão orientados. Até 30 de junho, eu não faço nada. Ontem, numa outra live que eu estava, eu falei, e o PEP? Assim, eu acho que um refis vai sair. Porque eu estou vendo a preocupação, até agora. Pode ser que, depois da pandemia, alguns governos estaduais aí passem a se importar, né? Mas, por enquanto, ninguém está importando então, vou parcelar imposto. Pelo contrário, o CMS ele postergou o pagamento para julho, né? Os outros foram para... Mas não tem nenhum benefício estadual vindo aí. Mas pode ser que venha também. Acho difícil. Acho que vem mais federal, até porque o Estado já está demonstrando que está sem caixa. E eu não posso me furtar de falar, né? Do Estado estar sem caixa, não estou falando do nosso Estado aqui em São Paulo, mas fiquei muito triste hoje de manhã, aquela notícia que saiu do Rio de Janeiro lá, né? Nego pegando dinheiro aí não sei se o senhor viu, nego comprando coisa de 3 mil por 30 mil reais e falando que vai fazer o hospital de campanha e não vai fazer, e agora à tarde fiquei sabendo que o governo do Rio pediu para o Ministério Público talvez um lockdown. Olha só, não poderia ter mais hospital de campanha? Não poderia. A solução é só quarentena? Não é. A solução é ter mais frente de trabalho também. Mas aí tem ladrão. E eu vou falar, não vou falar o que eu faria com um cara desse. Sabe? Eu estava hoje brincando de manhã com a minha mulher, tinha que aparecer um Batman que pegasse um cara desse, levasse para depois que devolveu o pum na cabeça dele, aí ninguém mais roubava.
entendeu? Você veja, aqui em São Paulo, Marco, só uma questão. Aqui em São Paulo, que nós estamos tendo essa pandemia com um número monstruoso de mortes, há um projeto de lei tramitando para aumentar o imposto de transmissão causa mortes. Numa hora dessa, eu acho que o governante, a gente não fala o nome, o governante devia pensar em retirar o projeto. Não é a hora disso. Nós estamos pensando em reduzir custos. Quer dizer, então, uma pessoa perde um ente querido e aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que pagar um imposto maior de transmissão pelos bens que eventualmente recebeu? Ou sabe o que vai acontecer? Se passar isso aí, as pessoas não vão fazer o processo de inventário nem de arrolamento e vão deixar enquanto puderem. Quer dizer, está na contramão. E isso é o exemplo de São Paulo. Do resto eu não quero falar. É um absurdo. Isso são vampiros, né? Pelo que eu ouvi falar, o pior ainda que é o seguinte, parece que quem colocou são os deputados do PT que colocaram lá, né? E que, para mim, não são oposição do Estado de São Paulo. E o governador já poderia de cara, porque, assim, mas isso não vai passar, então bloqueia já, faz os caras tirar já, né? Porque se me der 5 minutos com esses caras, eles tiram só. Mesma coisa. Nós vamos lá e mostramos para eles que isso é um absurdo. Claro. Eu dou uma surra neles, cara, que é só com surra. É porrada mesmo. Não tem jeito. Isso é um assalto, é roubar famílias que estão enlutadas. Isso aí, cara, eu não tenho partido, eu não sou Bolsonaro, eu não sou Dória, eu não sou nada. Mas eu não sou a favor da sem-vergonhice. Isso é ganhar faturamento em cima de morto. Ok. E o que mais a gente pode fazer na área tributária na hora que cair a venda? O que os empresários podem fazer? O que o empresário pode esperar? Vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro para cobrir o capital de giro que foi embora? O consumidor que não tem mais renda? Como é que nós vamos orientar esse povo aí? Vocês, os seus clientes e nós, dar diretrizes para os nossos representados. O que nós vamos fazer? Então, na parte tributária, eu já comentei algumas coisas, a gente tem que aguardar o que há por vir, né? E a gente vai estar numa diminuição de estoque, e aí vai causar mais imposto ainda, que você vai comprar menos e vender mais. O que eu vejo em alguns clientes meus aqui, que eu já alertei, e eu queria que, assim, é uma parte mais operacional que tributária, é o seguinte, eu tive uma rede de supermercado aqui que comprou 20% a mais do que vendeu em março, que foi um mês de arrebentar de vender. A gente tem que entender que a gente está comprando feijão, diferente do que alguns programas de televisão falam que a gente é ladrão, tem ladrão antes da gente. Então, a gente está comprando feijão, por exemplo, muito caro. Tem muita coisa que a gente está comprando muito caro. Aí, depois da pandemia, o que vai acontecer? Vai haver a falta de consumo, os preços vão cair, certo, senhor? Olha os nossos concorrentes aí, aqueles concorrentes que eu costumo chamar de Big Four, eles aguentam. Aí eles jogam o preço lá embaixo. Vão ter que jogar lá embaixo para poder vender o estoque que tem. E nós vamos ter que acompanhar, né, senhor? Então, assim, se nós tivermos... a gente vai ter comprado o produto a 6 e vamos ter que vender a 4. Então, primeira coisa, controla o seu estoque, não fique empolgado. Comerciante é um bicho que gosta de comprar. Cuidado. Eu não estou sendo negativo, eu espero estar enganado. O faturamento vai cair. Se o estoque estiver inchado, você vai vender por um preço menor do que você comprou. Estou errado, senhor? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Infelizmente, todos vão perder renda. Aquela multidão de pessoas que a gente sabia que existiam, mas que agora, com a necessidade de dar um auxílio para elas, a gente descobriu que são muitos milhões a mais. A turma dos R$600. Essa turma dos R$600 é um mar de gente. Esse mar de gente come. E é muito pouco R$600. A gente acha que nós vamos ter que ter R$600 até o fim do ano. Esse pessoal não pode, nós não podemos matar essa gente de fome. Nós não queremos que eles morram de pandemia, mas, como você disse antes, e eu concordo com você, nós não podemos também deixar que eles morram de fome. Então, isso vai impactar a venda das lojas. Aquele frenesi de compras que houve logo que estourou a pandemia acabou. Por quê? Porque era a pessoa que tinha dinheiro, ficou com medo, aquele medo antigo de que não ia faltar tudo e estocou o produto. Agora as lojas estão vendendo mais ou menos o que é normal vender, menos um pouco do que vendiam no dia a dia, porque muitos clientes não têm dinheiro para comprar. Então, esse vai ser o cenário nos próximos dias. Tudo indica que nós vamos ter a restrição aqui
de circulação até o fim desse mês de maio, com certeza. Você fez um comentário, eu acho que é uma posição que eu posso colocar, é uma posição do Sincovagga. Nós entendemos que cada prefeito lida com uma realidade diferente, lida com uma cidade, com um município, que tem doente ou não tem doente, que tem UTI cheia ou UTI vazia, e aí ele vai decidir, com bom senso, que pode voltar ao comércio, com cautela, para evitar que se espalhe a doença, e não fazer coisas que andaram fazendo por aí, liberaram às pressas para evitar o problema. Então, acho que o mundo não acontece em Brasília, nem no Palácio dos Bandeirantes. O mundo acontece na cidade, no bairro da cidade, onde tem o prefeito, o subprefeito na metrópole. Esse pessoal é que vai ter que orientar o que vai acontecer. Nós falamos aqui, e eu acho que vale a pena repetir, que é muito difícil lidar numa situação como essa com a contradição. Eu não quero ficar doente, mas eu preciso sair para buscar o pão nosso de cada dia. Então, quando a gente vê que as pessoas não cumprem o isolamento, a gente tem que entender isso. Você falou que você morre trabalhando e vai para o hospital sem deixar de trabalhar. É assim que tem que ser. Agora, é preciso bom senso. E nós somos um setor que está dos menos afetados, porque nós estamos trabalhando, nós estamos imaginando outros setores, você mesmo falou isso. Então, o importante é isso. E mais, volto a falar, a solidariedade, o espírito humanitário deve prevalecer entre todos nós, olhar e ajudar, entender, compreender, ceder quando puder ceder, endurecer quando não tiver alternativa, para que, quando isso acabar, e se Deus quiser vai acabar, a gente possa continuar. Com as dificuldades que virão depois, a gente vai lidar com elas. Nós já lidamos com a hiperinflação, nós vamos saber lidar com isso também. Acho que isso é o que tem que ser a nossa fala. A nossa fala para o empresário é essa. Vamos, claro, que tem gente revoltada, eu recebi telefonemas de gente revoltada, dizendo, por que vocês servem? A minha loja está fechada porque eu não posso abrir, o que vocês podem fazer? Eu não posso fazer nada para abrir a sua loja porque eu não sou autoridade, não sou lei. Mas, olha, suspenda o contrato de trabalho. Isso dá para fazer. Eu vou suspender, mas depois eu não vou ter dinheiro. Bom, uma coisa de cada vez. Daqui a pouco isso pode reabrir. Então, a gente tem que ter paciência, tolerância e orientar. Vocês fazem isso, nós temos que fazer isso, e todo mundo tem que olhar para dentro de si e olhar para fora. Por favor, eu queria que você me falasse também quais são as sugestões que você daria, além dessas que nós já trocamos, para os próximos 60 dias, 90 dias que virão por aí. Antevisão e planejamento. Eu tenho que me imaginar daqui, e não adianta porque tem muito comerciante que ele é muito otimista, sabe? Ele acha que o faturamento, até a realidade que eu tenho da maioria dos meus aqui, o faturamento ainda não começou a cair. Porque agora, querendo ou não querendo, tem o Dia das Mães, o brasileiro é muito assim e tal, mas depois de passar o Dia das Mães, vai começar a cair. E ele tem que pensar, e se ele se preparar para cair o faturamento não cair, melhor, mas ele tem que estar preparado para isso. Uma coisa que eu achei muito bonita da sua parte é se preocupar com as pessoas que são os seus clientes ali. Porque o que o mercadista tem que entender é o seguinte, se esses caras morrerem de fome, eles vão deixar de comprar dele também, tá? Primeira coisa, né? Primeira coisa não. E outra, Deus está olhando. Eu tive o prazer de estar assistindo uma reportagem no domingo de um prefeito que fez uma ação para recolher doações de alimento em 3 supermercados. Os 3 supermercados eram clientes meus. E os 3 supermercados falaram, do que você recolher de alimento, o supermercado vai ter a mesma tonelagem em cima. Que bonito. Quer dizer, aquilo vai dar mais prazer para o dono do que o próprio dinheiro que entra. Então, se preocupar em manter a população viva. Mas, trazendo para a parte empresarial, para os próximos dias, olhar, apostar, dentro de uma necessidade de apertar a operação, enxugar a rescisão, banco de horas, levar férias e tudo, para daqui a 2 meses, quando tiver um reflexo maior, talvez pensar as contratações novas, já fazer a contratação talvez com esse intermitente,
estagiário, né? Começar a pensar que, assim, não adianta. O cara quer ter vida mole, sai do comércio. Não adianta, que não vai ter faturamento alto a vida inteira, vai cair. O problema vem, né? Então, se preparar para o pior, para vir o melhor, né? Quanto tempo falta? Se preparar para o pior, para vir o melhor. Que assim, ele vai estar preparado. Outra coisa, vendas pela internet, vendas, porque agora é a hora dele aprender. Outra coisa, mundo digital, né? Uma coisa aí assim, ó, uma coisa que, por exemplo, essa agência que está me apoiando, tem uma agência que, inclusive, esse rapaz novo que está com o senhor aí é o dono da agência. Não é qualquer um que eu mandei, não. Eu mandei o dono da agência para ele. Esse cara, ele está fazendo uma revolução em supermercados, porque estão acabando com os para mim, eu acho que os tabloides vão acabar. Vai ser tudo tabloide eletrônico. Então, tem que entrar na era digital, tem que fazer novas criações, inventar novos tipos de coisa, porque tem que fazer num mundo menor o que os grandes já estão fazendo. Entendeu? Tem que se reinventar. E aquele cara que não é, que eu tenho aconselhado, que não é do supermercado, o cara, de repente, ele é uma fábrica. Ele faz um produto que parou de vender. Começa a produzir um outro produto que vende. Outra coisa que eu falei que eu não deveria falar, mas aquele cara que está na indústria, começa a fazer produto para vender nessa economia, no varejo, que seja permitido vender no varejo. Entendeu? Venda para o varejo. Então, a gente tem que ser criativo nesse momento. E, principalmente, tem perguntas aí? Tem perguntas aí? Vamos ver as perguntas aí, que o povo está vendo a gente e deve ter perguntas. Vamos lá, né? Eles estão selecionando as melhores, porque todas as perguntas serão respondidas depois da live. Né? As que vierem agora, que forem coisas imediatas, eles têm um pessoal técnico... Eu queria só falar uma coisinha rapidinha. Pode falar. Nós estamos vendo hoje que, em função do momento, muita está havendo sobra de perecíveis nas lojas. Eu lembro aos empresários do setor que existe um programa chamado Mesa Brasil, que está disponível. É só pegar um telefone e ver Mesa Brasil do SESC, que retira e essa comida vai para ser, que é aproveitável, que você ia jogar fora, vai beneficiar pessoas que não têm o que comer ou que não podem comprar. Então, entre no Mesa Brasil. Antes de jogar fora o FLV do dia, liga para o Mesa Brasil. Não espere vencer, entregue para o Mesa Brasil, que isso vai servir a quem não pode comprar. Eu acho que é uma atitude humanitária na linha do que nós estamos falando. Agora vamos ver as perguntas. Mas, deixa eu até falar em cima do que o senhor falou. Assim, pessoal, compartilhe aí para mais gente. Depois isso vai ficar no ar, vocês vão poder mandar para mais gente. O Cinco Vaga vai mandar pelo WhatsApp, eu vou mandar pelo WhatsApp, para várias pessoas. Se não fosse por mais nada, só por isso que o senhor Álvaro falou, já teria valido essa live. Por exemplo, eu sei que os mercadistas têm um grande poder em cima do Ceasa. Com essa dica que o senhor deu, por que os mercadistas vão para cima do Ceasa e falam assim, irmão, o que sobrar é Mesa Brasil, senão pode comprar do você, cara. Porque o que sobrar... É a nossa campanha, é a nossa campanha. Num país com as pessoas passando o que estão passando, não tem sentido jogar fora coisas que podem ser consumidas. Nós temos que achar mecanismos de pegar esses produtos e distribuir para quem precisa. Vamos trabalhar nisso. A Mesa Brasil é uma ideia, deve haver outras. Vamos trabalhar com isso. Tem outras, por exemplo, a gente sabe que no momento que o mercado os supermercados estão vendendo muito, agora eles não vão gostar de falar isso, eles têm um grande poder sobre o fornecedor. Por que não fazer uma campanha? Eu vou falar, tem um grupo de frades aí no centro da cidade que eu vejo na televisão direto, milhares de pessoas lá pegando a comida lá e tal. Esses caras precisam de arroz, esses caras precisam de feijão, esses caras precisam de óleo. Chega no fornecedor e fala para ele, irmão, eu não quero para mim, não. Então, você não vai dar para mim? Então dá tanto para dar para os caras que estão distribuindo comida. Imagina a Olha, a gente está vendo o que está acontecendo. Nós estamos tendo boas surpresas. A gente vê pela mídia que muita gente está ajudando. Eu acho que todos aqueles que estão podendo, que não estão vivendo a pandemia do jeito que a maioria está vivendo, quem pode deve ajudar quem não pode. Isso vale para o empresário e vale para a pessoa. A gente tem que ajudar os que estão do lado da gente, os que nos servem, os empregados. Isso vale na sua casa, vale na minha casa, vale para ajudar as entidades honestas que estão ajudando. Então, isso nós temos que fazer. Acho que isso faz parte do nosso dever de ser humano, antes de qualquer coisa. Nós somos seres humanos. Mas vamos lá as perguntas.
Então, mas eu acho que não vai dar nem tempo para as perguntas, eu vou responder as perguntas fora do ar. É porque eu estava esquecendo duas coisas. O nosso tempo está acabando. Eu estava esquecendo duas coisas importantes aqui, só. Então, primeiro, uma que eu esqueci de falar e que o senhor já deve estar sabendo, a maioria a Justiça do Trabalho, né, em vários estados já, ela está, os acordos que foram feitos na Justiça do Trabalho estão sendo prorrogados. Tá? Até acho que não é justo, deveria ser renegociado, mas estão sendo prorrogados em muitos estados. Então, isso é bom aí para os advogados, isso é bom para os mercadistas que fizeram acordo que talvez não é nem tão bom para os mercadistas, porque o mercadista talvez esteja numa condição de pagar o acordo agora, não vai deixar a pessoa passando necessidade. Mas para alguém, porque eu tenho mercadista, senhor, que infelizmente entrou com recuperação judicial sem fazer da maneira certa, sem me consultar. Então, não vender, porque por mim, quem vai entrar em recuperação judicial tem que vender um bem pessoal, abastecer seu estoque, que ele vai ter corte de crédito para ele poder continuar existindo. Então, tem mercadista passando por dificuldade, entendeu? Aí, de repente, ele foi lá e fez um acordo trabalhista e não consegue cumprir, tá certo que ele entrando em recuperação judicial, isso vai entrar na recuperação, mas tem outros também. Uma coisa que o meu escritório de advocacia aqui, MG Advogados, é especializado em fazer, que eu adoro que eles façam, é discutir contrato de banco. Que contrato de banco, o cara pega 1 milhão emprestado, quando ele pega emprestado, ele já vira 3, certo? Aí, quando ele rompe o contrato, ele vira 10. Ele pegou 1 milhão emprestado, já está devendo 10. Aí, você entra para discutir, coloca lá, aí tem juros abusivos, não sei o que lá, a dívida cai para 500 contos, 600 contos, entendeu? Para pagar parcelado. Aí você fala, coitadinho do banco, perdeu. Não, ele vai jogar esses 10 milhões no prejuízo dele e vai economizar 34% de imposto de renda, e ainda assim ele vai emprestar 1 milhão para o cara e vai ganhar 3. Então, acho que assim... A maioria não sabe isso. Essa mágica é uma mágica que funciona. Então, mas que as pessoas saibam que quem está trabalhando na agência bancária é gente honesta. Agora, o patrão deles é ladrão, entendeu? Outra coisa também, o caso daquele cara que não tem condição, existe uma coisa que já estava na legislação lá atrás, mas agora foi reforçada hoje, demissão por força maior. Você libera o fundo de garantia do funcionário, você paga o que você tiver. O que você tiver, você paga. Principalmente a multa do fundo de garantia já cai para 50%, cai para 20%, ou seja, de 40% cai para 20%. Você paga 20%, paga o que você tiver de indenização dele, ele vai sacar o seu seguro-desemprego, vai sacar o seu fundo de garantia e vai colocar você no seu trabalho. Eu estou falando isso para quem não tem condição nenhuma. E tem mercadista, senhor. Eu tenho mercadista assim, que eu choro trabalhando de graça para os caras, que o cara está esperando o dinheiro entrar no caixa para ir num atacadista comprar mercadoria para colocar Não é só funcionário que está passando necessidade, tem? Não é só funcionário que está passando necessidade, tem muito mercadista passando necessidade. Tempo. Marco, olha, nós estamos com pouco tempo agora. Eu acho que o importante é que, da minha parte, eu achei super interessante essa maneira como que nós fizemos essa live. Nós conversamos enquanto pessoas, cada um no seu campo, na sua responsabilidade, e colocamos aspectos que são institucionais, você, na sua função de contabilista e de responsável por uma empresa que presta assessoria, e nós, como representantes de uma classe. Nós trocamos posições institucionais e colocamos pontos de vista pessoais. Nós somos pessoas. Ninguém deixa... Nós não podemos esquecer, todos nós somos pessoas. A gente não pode perder essa identidade de pessoa. Enquanto pessoa, nós temos que valorizar exatamente o ser humano, a solidariedade, o espírito humanitário. Acho que nós batemos muito nisso. Acho que isso é importante. Eu quero crer que, se a gente tiver a oportunidade de fazer um outro momento, uma outra discussão, nós vamos avançar ainda mais. E eu faço questão de dizer àqueles que estão assistindo que realmente reproduzam e prestem atenção no que nós falamos. Nós falamos com o coração, nós não falamos com interesses. Nós falamos como seres humanos preocupados com seres humanos, dentro das nossas responsabilidades, a do Marco e a do dirigente, de hoje, dirigente do Sincovac. Pessoas que estão preocupadas com todas as pessoas e com vocês que são empresários do setor, não é isso? Amém. Exatamente. Eu gostei muito de uma fala do novo ministro da Saúde, que ele falou, eu não estou aqui preocupado com doença e nem com finanças. Eu estou preocupado com pessoas.
Isso. E nós temos problemas dos dois lados. Então, estamos preocupados com pessoas. Não peço a reabertura. E outra coisa, eu peço uma reabertura assim, chama os 5 vagas, chama as entidades de classe, vamos fazer um manual aqui, como é que vai abrir. Tem um restaurante para 200 pessoas, vai começar a abrir com 20 só, com máscara, com isso. Quem chegar na porta, não vai ficar na porta, vai pegar uma senha, vai para casa. E tem que seguir o regimento e acabou. É assim. É isso aí. Entendeu? Só queria terminar falando o seguinte, senhor. Agradecer muito as pessoas que assistiram. Que Deus faça essas informações se multiplicarem para aqueles que precisam. Agradecer ao senhor mais uma vez por toda a consideração que tem por mim, pela minha empresa, e por essa oportunidade de estar falando para os associados da 5 Vaga. Mas mais do que isso, eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei se o seu problema é a Covid, ou é um problema no coração, ou é uma AIDS, ou é um câncer, ou é financeiro. Mas você tem que ter certeza de uma coisa. Você não está sozinho. Deus está com você. E Deus tem solução até para a morte. Amém. Quando as pessoas estão... Costumo falar com aquela pessoa que chega aqui, que já perdeu todos os imóveis, já perdeu a casa que mora, já perdeu todos os carros, já perdeu tudo. Eu falo, deixa eu falar um negócio pra você. Você perdeu a fé que você tem em Deus? Não. Você perdeu a capacidade de ter Deus? Não. Você perdeu a sua família? Não. Você perdeu a esperança na volta de Jesus? Não. Então você não perdeu nada. A gente constrói tudo de novo. Não é isso? É isso aí. O prédio que cai, você ergue, se você tiver alicerces bons, você ergue o prédio de novo. E nós temos os alicerces bons. Vamos continuar juntos, trabalhando em benefício dos nossos amigos, seres humanos como nós, nos limites que a gente pode. Cada um de nós nos dá o que a gente tem para dar. Amém. Você dando a sua expertise e eu dando a minha disposição de ajudar. No limite que nós podemos. Esse é o nosso papel. Eu me sinto engrandecido de ter participado, de ter tido o prazer de ter você comigo aqui hoje. Espero que a gente repita isso numa próxima oportunidade, talvez para falar de temas mais amenos. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar, a maioria dos nossos amigos vão sobreviver pessoalmente, os negócios também. Alguns vão ficar menos ricos ou menos abastados, alguns vão ficar mais pobres, mas vamos continuar. É assim que tem que ser. Essa é a vida. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Obrigado a vocês. E agradeço a todos que assistiram. Foi um prazer.